Shabbat Shalom. Olá, pessoal, Shabbat Shalom. Mais uma vez, nós estamos aqui para abrir o coração, falar um pouquinho da instrução que o nosso Deus maravilhoso nos deu, para que seguíssemos e estudássemos e aprendêssemos. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito querida, que é a Ivani Camargo. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Alex. Eu também gosto muito de estar aqui com vocês, queridos, e Shabbat Shalom a todos. Muito bom. E a gente só pode agradecer a tua audiência, você que dedica o seu tempo para ouvir um pouquinho do que Deus fala conosco e que fala com você também. E dessa vez nós estamos aí na segunda paraxá do ano, né? A primeira era Bereshit, né? No princípio, que passou na semana que passou, e agora nós vamos falar de Noé. Noé é uma paraxá muito interessante e tem algumas passagens que a gente deve estar prestando atenção e lendo para se preparar para entender melhor o que Deus tem a falar conosco. Gênesis 6, do versículo 9 até o 11, do versículo 32. A Haftará com Isaías 51, versículo 4 até o 55, 5. Gente, é tremendo Isaías aí. Na Brit Hadashah, 1 Pedro 3, 18 a 22. Se você não leu ainda, você vai ficar surpreso. E Terrilim, Salmos 29, cheio da sabedoria de Deus, em que a gente possa estar contando para vocês um pouco dessa sabedoria. Mas vamos falar um pouquinho da história, né? Essa história a gente conhece, todo mundo conhece, ouviu falar, pelo menos na história do dilúvio, ouviu falar do Noé. E se você quiser saber o detalhe da história, vem aqui na Torá, no Gênesis capítulo 6, começa essa história e vai embora, vai embora. E começa assim, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus ficou desgostoso com a humanidade. Deus fez uma humanidade para estar cheia de alegria, cheia de coisas boas, só bênçãos, proximidade com Deus. E o homem pisou na bola, como nós vimos aí na primeira semana de estudo. E agora Deus ficou desgostoso, né? Pesou-lhe em seu coração. Se você comparar isso com o primeiro e segundo capítulo de Gênesis, Deus fala assim, olha, toda a criação ficou muito boa. Ficou, mas o homem pisou na bola. E a mulher também, tá? Os dois, não fiquem contando vantagem às meninas, não. E aí Deus continua aqui, disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave nos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que coisa boa. Deus se agradou de Noé. Mas por quê? No versículo seguinte, versículo 9, ele diz assim, Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E, gente, temos que andar com Deus, temos que estar para e passo com Ele, temos que prestar atenção no que Ele nos diz. Se a gente não prestar atenção, nós não estamos andando com Ele. Nós temos que estar andando. Pega na mão dele, Ele vai pegar na sua mão. Ande com Ele. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas Deus já tinha determinado que ele ia acabar com todo o ser, todo o animal que ele, e ser humano também, que ele tinha criado.
mas resolveu salvar espécimes de cada um. Deus resolveu salvar quem? Noé e a família dele, que eram os filhos e as respectivas esposas, e um casal de cada animal, ou 7 casais de cada animal. O que ele chama de animais puros e o que ele chama de animais não puros. 7 casais dos que eram chamados de puros e um casal dos que eram chamados de não puros. O interessante é que, nesse momento, em Gênesis 6, não havia tido ainda a definição de o que é um animal puro e do que é um animal impuro. Isso aconteceu mais lá na frente e a gente vai ver no futuro, nas futuras paraxás. E aí, no versículo 14 desse Gênesis 6, Deus diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gófer. Gófer é pinheiro ou cipreste, alguma madeira assim. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Ou seja, Deus deu um plano, Deus deu um projeto inteiro para ele de fazer um barco que não era um barquinho, era um navio que deveria comportar a humanidade, ou seja, as 8 pessoas, e toda espécie de animais. Gente, é surpreendente, é surpreendente. Depois de muito tempo que a gente não sabe quanto foi, a história de Noé começa a aparecer na Bíblia quando ele tinha 500 anos, e a arca, na verdade, ficou pronta quando ele tinha 600 anos, mais velho que eu, gente. Mais velho que Vani também, não é, Vani? Mais velho que Muito mais Vani. velho, muito mais velho. Muito mais velho. Certo? O meu é um pouquinho mais velho, no caso da Vani é muito mais velho. Mas quando ele tinha 600 anos, ele entrou na arca, né? E aí, em Gênesis 7, Deus fala assim: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E aí ele fala dos animais, né? E ele dá também uma perspectiva, ele conta o que vai acontecer para o Noé. Ele inicialmente tinha falado: faça a arca, estou te dando o projeto, você trate de fazê-la, né? E aí, no versículo 4, ele diz assim: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e disfarei de sobre a face da terra toda substância que fiz. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Vani, será que a gente faz tudo o que Deus ordena para a gente? O que você acha? É, eu acho que é difícil a gente fazer tudo que Deus ordena, né? Mas a gente tem, graças a Deus, o Espírito Santo em nós. Quer dizer, aqueles que aceitaram Yeshua, né? Como diz a palavra, é, Noé andava com Deus. E o jeito hoje da gente andar com Deus é a gente receber Yeshua, né, na nossa vida. E assim, em Isaías ele fala que o povo chamava, né, que o povo pede para ouvir a palavra, ouvir a palavra de Deus, ele quer saber o que é a palavra de Deus, o que Deus está falando e tal, mas às vezes não consegue ouvir. E Deus ouve, chama de volta o seu povo, ouve o lamento, chama de volta, igualzinho ele fez com Noé, né? Noé andava com Deus no meio de uma humanidade que não servia a Deus, não andava com Deus. E aí Deus tem um plano, né? Deus age a favor dos seus servos que o amam com justiça. E hoje em dia também nós estamos, parece que numa situação muito parecida, né? Numa situação que também a humanidade está difícil de ouvir a Deus, mas Deus, né, se revela através de Yeshua e a gente
pode ouvi-lo, né? Chamando a gente para Ele. E aí, assim, continua sendo difícil obedecer, mas uma coisa que Noé fez exatamente como Deus mandou. Era metro por metro, centímetro por centímetro que ele tinha as medidas da arca, né? Então, isso para nós é uma lição que o que a gente sabe que é para fazer, a gente deve fazer. E a arca só flutuou porque ele obedeceu, né? Pois é. Porque, aliás, esse era um negócio, né? Não tem registro de chuva até aquela época. É, também. Eu fico imaginando, tipo assim, imagina, eu não sei por quanto tempo, ele deve ter levado algumas dezenas de anos. Hoje, você, para fazer um navio, você tem muitos anos e você tem muita gente trabalhando e muita tecnologia. Naquele tempo, ele era, eventualmente os filhos também eram, quem estava trabalhando junto com ele para fazer aquela arca. E o pessoal em volta, olhando, falou assim: o que esse cara está fazendo? Que casa grande, né? Mas ia flutuar, né? Mas não tinha chuva, e como é que faz isso onde não tem água, né? O pessoal não tinha ideia do que ia acontecer, mas Deus já tinha determinado. Aí continua assim, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gente, era água por tudo quanto é lado, era água de baixo, água de cima, era água, 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 água. Tanto que, no versículo 20, ele diz assim: 15 côvados ainda prevaleceram, 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 7 metros acima do monte mais alto do mundo, Monte Everest, né? Hoje, que a gente sabe o Monte Everest, não sei como é que era a geografia da época, mas 7 metros acima do monte mais alto é o nível que chegou às águas. Muita água, né? Eu não consigo nadar, entrar numa piscina com 1 metro e pouco, até entro, 1 metro e pouco eu entro. 7 metros acima dos montes, uau! Tá bom. Mas aí o que aconteceu? No segundo mês do segundo ano, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, começou no segundo mês do primeiro ano, aos 17 dias, e terminou. Ele desceu da arca, ele finalmente pisou novamente em terra seca no segundo mês, aos 27 dias. Ou seja, foi um ano, eu não sei exatamente o que era o ano naquela época, né? O ano e 10 dias. Foi o tempo que levou, eles passaram dentro da arca. Você já imaginou o cheirinho lá? Que coisa boa, não? Mas ok, a hora que ele saiu, o que o Noé fez? Versículo 20: edificou Noé um altar ao Senhor. Ele deu graças a Deus, ele louvou a Deus, ele deu gratidão a Deus. Ele andava com Deus e ele continuou andando com Deus, possivelmente dentro da arca também, no meio daquela bicharada toda. Mas e ele tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. Veja só, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão
e inverno, e dia e noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra. Veja que autoridade que o homem tinha. Deus deu essa autoridade para Adão, e estava dando essa autoridade para Moisés e para toda a descendência dele. O vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. E aí ele complementa assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Ele era vegetariano, o homem era vegetariano. Os animais que chamamos de carnívoros eram vegetarianos. E agora Deus mudou essa história. Depois do dilúvio, Deus falou assim: olha, agora vocês podem comer carne, mas ele colocou uma advertência. Você não pode comer a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Então, aquela picanha que a gente gosta de sangue pingando lá, não faz isso, não. Deus não gostou. Vani, fala mais alguma coisa para nós aí, fala. Então, eu quero, assim, quando eu penso em Noé, sabe, Alex, quando eu penso em Noé, a, é um pouco aquilo que fala em 1 Pedro 3, 18 a 22. Noé, ele ele é o exemplo, o grande exemplo de testemunho e de palavras, né? Ele falava né, que ele estava construindo uma arca porque Deus tinha falado para ele e que o mundo ia acabar e que as coisas estavam, né? Ele falava, ele dava o seu testemunho e fazia a sua obra, mostrava ali a construção da arca, que, como você falou, ninguém conhecia a chuva ainda, ninguém sabia que representava uma inundação na terra, ninguém sabia. E ele continuou firme no seu testemunho. Então, assim, assim, é sempre voltando como que você falou, é porque ele andava com Deus, e quando Deus olhou e viu como ele andava com ele, né, resguardou, preservou a vida de Noé. E quando ele sai da arca e sente e quando ele sai da arca, que ele faz, como você falou, faz o sacrifício, um altar para adorar a Deus, Deus recebe aquele sacrifício com alegria, né? Foi doce, foi bom o perfume que veio, Aroma, né? o aroma que veio. Então, assim, para mim tem essa conotação das palavras e do testemunho. Não só falava, não só, mas ele fez tudo aquilo exatamente como Deus falou para ele fazer. E eu acho que para a gente hoje tem esse significado também, né? Quanto que você dá o seu testemunho com obras, né? Que explicam, mostram as coisas que Deus já fez e faz, mas também com palavras, né? Tá explicando qual é a razão de Deus ter amado ao mundo e enviado Yeshua para que nos salvasse de nós mesmos, né? Do mundo e de nós mesmos. Então, assim, isso eu fico. E não só isso, né? Quando a água enche o mundo e a única salvação é aquela arca que Deus mandou fazer, é igual o batismo na água hoje, não é? Que é o batismo é o que Deus fala para a gente fazer como uma lembrança de que Jesus é a nossa arca, Yeshua é a nossa arca de salvação nesse mundo perseguido, igual perseguiram lá e só se salvaram 8 pessoas, e aqui também. Pô, nós estamos em 2 aqui, tem mais 6 que podem participar, é isso? Não. Somos 8, é isso? Ora.
Não, estou brincando, não, brincando. Então, mas sempre assim, as minorias, né? Deus sempre escolhe remanescentes, minorias que são libertos das forças da água, das trevas, por meio de fé naquilo que Deus fala e obediência àquilo que ele fala. Uhum, legal. E Deus dá promessas, né? Também, se você for lá em Isaías, você lembra que a gente leu lá em Isaías 54, que Deus fala assim: porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Ou seja, Deus se conformou com a gente. Ele não aceita, mas ele entende que a gente é assim mesmo. É meio Pois horrível, é, né? Eu sou, pelo menos, né? E aí eu ele também. fala um pouquinho adiante, mas a minha benignidade não se desviará de ti, Vani, não se desviará de ti, gente que está assistindo, de você, de tua família. Basta você acreditar no nosso Deus e andar com Ele, né? E aí ele fala lá em Isaías 55, inclinai os ouvidos. É Deus falando, hein? Isaías está falando o que Deus está falando. Inclinai os ouvidos, dá uma limpadinha, né? E vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Quando Isaías viveu, Davi já tinha existido. Quando Noé viveu, isso não tinha ocorrido ainda. Esse dilúvio foi há mais de 4.000 anos atrás, e Davi viveu há uns 3.000 anos atrás. E aí tem um salmo também que eu acho que para a gente encerrar, Salmo 29, eu separei dois versículos que eu acho importantes. É, Primeiro, no Salmos 29, quer ler, Ivani? Salmo 29, versículo 1? deixa Está eu ver, fácil aí? não tá aberto, mas eu abro aqui. Salmo 29. Versículo 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ah, que coisa boa. Quer dizer, nós temos que estar aqui lembrando de Deus e adorando a Deus e lembrando e dando glória para Ele e confiando nele, né? E aí no versículo 10, esse eu vou ler. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. É Ele que estava no controle de tudo lá, tá? Não era o Noé. O Noé estava à mercê do Senhor. O Senhor se assenta como rei perpetuamente, quer dizer, ele não estava no controle só na época do dilúvio, ele está no controle hoje também. Amém. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Bom, tá. Isso me faz lembrar o que Yeshua disse na última ceia lá com os discípulos dele. Ele falou assim: a minha paz vos dou, não como o mundo as dá, a minha paz vos dou. Confiem em mim, não esmoreçam, estejam firmes e fortes. E eu acho que é isso que a gente precisa. Só para terminar, na verdade, no versículo 10 e 11, é dada uma genealogia dos filhos de Noé. E o importante é a gente lembrar para a próxima paraxá que é através de Noé, o filho dele, Sem, até chegar a uma pessoa chamada Tera, que gerou Abrão, Naor e Arã. Não percam o próximo capítulo. Então, Vai ser excitante. Tudo isso há mais de 4.000 anos atrás, não é do meu tempo, nem do tempo da Ivani, para que vocês não tenham dúvidas. E eu só posso desejar
Que o nosso Deus maravilhoso esteja trazendo a paz ao coração de vocês, de todos os ouvintes, assistentes, familiares, e que a gente nunca se esqueça de caminhar com Deus. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, Divani, Shabbat Shabbat Shalom Shalom para a você. todos. Shabbat Shalom, Alex. Até mais. É.